Olá, turma. Como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Estão preparados para a nossa aula de língua portuguesa? Então, já peguem o caderno de vocês, o lápis e o livro didático, tá certo? Na aula de hoje, nós iremos trabalhar com produção textual de um conto. Nós lemos nas aulas anteriores o conto Moinho dos Sonhos. Vocês se recordam? Então, agora está na hora de vocês produzirem o conto de vocês, certo? Vocês vão pegar aí o livro de vocês na página 35 para ler, né, e seguir as orientações, tá certo? Para produzir um conto, né, que é um texto do gênero narrativo, do gênero de contar, né, nós temos que estar atentos, né, a algumas etapas e alguns elementos primordiais, certo? Todo texto narrativo, né, ele é composto por esses 5 elementos aí, né, que nós podemos dizer que são o peite do texto narrativo, né, que são personagem, espaço, narrador, tempo e enredo, né? Vocês sabem que nós criamos histórias o tempo todo, né? Nós estamos sempre narrando. Vocês contam o que fizeram nas férias, vocês contam o que fizeram na escola, vocês contam o que sonharam à noite, né? Então, isso é narrar, né? Para narrar, eu preciso de ter personagens envolvidos na história, né? Então, se eu vou produzir um conto, se eu vou produzir um texto narrativo, eu tenho que pensar quem serão os personagens dessa história. Pode até se colocar, né, como o próprio personagem da história. O espaço que vai ocorrer, os fatos. Onde é que vai se passar essa história? Num sítio, numa fazenda, numa praça, numa cidade pequena, numa escola. E também o narrador. Quem é que vai dar voz a esses fatos? Esse narrador, ele também é personagem ou ele está de fora, só narrando, contando aquilo que ele está observando? E o tempo que acontece essa narrativa, como é que ele está demarcado nessa narrativa? Eu tenho que mostrar, né, em que época se passa, em que momento do dia, né, eu tenho que estabelecer pistas que mostrem, né, ao leitor que a história acontece em um determinado tempo, né? Naquele dia, no mês de junho, altas horas da noite, né? Então, são expressões que demarcam o tempo. E, finalmente, o enredo. O enredo é o desenrolar dos fatos, né? Primeiro, eu inicio, né, apresentando os personagens, trazendo a ambientação para a história, mostrando em que lugar se passa, né? E então é que eu vou desenvolver a história, né? Aí é que nós chamamos de enredo, que tem o início, a introdução, o desenvolvimento e o fim, né? Que nós chamamos de desfecho, certo? Então, desde já peguem aí o livro de vocês. Produzir um conto, né? Que tarefa, hein? Então, vocês leram o conto Moinho dos Sonhos, em que 2 meninos tornaram-se grandes amigos e brincaram e sonharam juntos com o futuro. E que tal agora você produzir o seu conto? Nele você vai criar um ou mais personagens e contar uma história sobre a amizade ou sobre sonhos desses personagens. Depois, os textos serão postados no site da escola ou no blog da turma, para que você e seus colegas de toda a comunidade escolar possa lê-los, né? Mas isso aí vai ficar a critério do professor, tá certo? Para você começar a produzir o seu texto, primeiro você tem que planejar, né? Escrita é planejamento.
o texto ele não surge pronto, né? Ninguém recebe um espírito e de repente começa a escrever sem parar. Primeiro você tem que pensar nas etapas da produção. A primeira etapa é o planejamento, né? Você tem que pensar qual é a história que você vai contar, né? Qual é o acontecimento central dessa história? Lembre-se de que o texto ele deve estar relacionado à importância da amizade e dos sonhos, certo? Vocês podem ler outros contos para conhecer melhor as características desse gênero e se inspirar, né, vocês a produzir as suas histórias. Então, aí nós trazemos para vocês 2 sugestões de leitura, quem puder, tiver oportunidade, né? São ótimos livros para desenvolver a imaginação e a criatividade. Sugestões de leitura, certo? O primeiro é O Pó do Crescimento. Já pensou em poder plantar árvores que dão de tudo? No livro O Pó do Crescimento e Outros Contos, de Ilan Brema, você pode conhecer essa e outras histórias surpreendentes. Já ficou interessada, não foi? Eu também. No livro Na Sombra de Todas as Árvores, a autora Fátima Aparente narra 5 contos poéticos inspirados em suas experiências da infância. Os cenários das histórias são as sombras de árvore, o tamarindeiro, a mangueira, a goiabeira e o cajueiro. Vamos lá. Na etapa do planejamento, né, que você vai primeiro fazer um apanhado das ideias que você vai querer desenvolver no texto, você vai pensar quem serão esses personagens. Você vai criar personagens para essa história, determinar o tempo e o espaço da sua narrativa. O tempo em que acontece essa história é o presente, é o passado, é um tempo curto, é uma tarde. Então, você vai colocar isso no seu texto, vai determinar esse tempo. E em que espaço, né? Vai ser em um quarto? Vai ser em uma praia? Vai ser em uma praça, em uma cidade do interior? Isso aí você já tem que deixar determinado, certo? E escolha quem será o narrador e se ele será um personagem ou um narrador observador. Vejam, vocês podem já colocar tópicos antes de começar a produção. Primeiro tópico que você vai colocar, né? Vai ser sobre o que é que você vai escrever, sobre o que vai ser a história. Vai ser sobre amizade, sobre sonhos. O que sobre a amizade que você vai falar? Isso aí você já tem que deixar amarrado. Anota depois. Quem serão os personagens? Anote quem serão os personagens. Dê nome aos personagens, né? Dê características. Depois, você vai determinar o tempo e o espaço, né? E em seguida, o narrador. Quem é que vai dar voz a essa história? Que vocês sabem que narrador e autor são coisas diferentes, certo? Autor é quem produz. Narrador é um personagem criado pelo autor para dar voz à história, né? Esse narrador, ele pode participar da história e também pode ficar de fora, tá certo? Por exemplo, se eu for produzir um conto, né? Eu serei a autora, mas eu posso criar uma voz masculina para ser o narrador, para ser quem vai dar voz à história, tá certo? Pronto, né? Agora vamos à parte mais interessante, que é a escrita, propriamente dita. Você já planejou, né, a sua história, quais são os elementos, quem serão os personagens, narrador, o tempo, o espaço. Pronto, você já tem todo o planejamento e agora você vai começar a escrever. Para isso, você vai fazer o primeiro rascunho, né? Porque não é a primeira escrita que o texto vai estar pronto. Seu texto ele tem que ter entre 15 e 30 linhas, certo?
Lembre que o texto é um texto narrativo, ou seja, é escrito em prosa, né? E se organiza em parágrafos. Então, respeitem as margens de cada parágrafo. A gente não escreve o texto todo corrido, né? Sem deixar margens. Então, se atentem a isso. Use um registro mais formal da língua, evitando utilizar expressões como aí, daí, né, salvo em alguma fala de algum personagem que poderá ser representada por meio de discurso direto ou discurso indireto. Vejam, vocês sabem que na linguagem escrita a gente precisa ter um maior cuidado com o texto, né? Não é da maneira que eu falo que eu vou transcrever. O texto escrito, ele merece maior cuidado com a linguagem. Então, vocês evitem vícios de linguagem, né? Palavras que nós usamos na linguagem coloquial devem ser evitadas. A não ser que tenha algum personagem, né, que tenha esse falar característico e você queira destacar isso na fala dele, certo? Lembrem que as falas dos personagens podem ser inseridas diretamente, da maneira como o personagem fala, ou elas podem ser trazidas através do narrador, né, através do discurso indireto. Eu posso colocar: estávamos brincando quando, de repente, a mãe de João chegou e gritou: já para dentro. Então, esse já para dentro é o discurso direto, porque eu tenho a fala do personagem, da maneira como ele falou, sem a intervenção do narrador. Mas eu também posso colocar assim: estávamos brincando quando, de repente, a mãe do João gritou que era para entrarmos. Então, aí eu tenho a fala do personagem, mas com a interferência do narrador, né? Aí nós temos o discurso indireto. Bem, no conto vocês também vão procurar utilizar palavras e expressões que indiquem passagem de tempo, né? Como eu já falei, como um dia, depois disso, no outro dia. Sim, atenção, tomem cuidado, né? Porque geralmente nós temos a tendência de iniciar, né, o texto narrativo assim. Era uma vez. Esse era uma vez, nós só utilizamos em contos fantásticos, que nós não temos um tempo determinado. Como não se trata de um conto fantástico, nós estamos escrevendo um texto narrativo com características de conto literário, nós não podemos iniciar o texto dessa maneira, tá certo? Flexione os verbos de acordo com as palavras às quais se referem, ou seja, as palavras, elas têm que concordar. João e eu fomos rapidamente ao mercado. João e eu somos duas pessoas. Então, se somos duas pessoas, o verbo também tem que estar no plural, né? Fomos, João e eu fomos. Então, o verbo está concordando com essas duas pessoas que estão no plural, tá certo? Escreva corretamente as palavras e empregue adequadamente as conjunções e os sinais de pontuação que você estudou. Estudamos os sinais de pontuação nas aulas anteriores, não foi? Assim como as conjunções também. São aquelas palavras que servem para ligar os períodos, né? Fazer uma relação entre os parágrafos, para trazer uma maior coerência ao texto, certo? E, principalmente, elabore um título criativo para o seu conto. O título é muito importante para uma história, né? Quando a gente se depara com uma história que traz um título, assim, impactante, a gente já fica interessado em ler. Então, seja criativo e crie um título que chame a atenção do leitor. Feito isso, né, você já tem o rascunho pronto, aí você vai fazer o quê? Revisar o texto, né?
Finalizado o rascunho, verifique. Foi narrada uma história sobre amizade ou sonhos? Se sim, ótimo. Há poucos personagens, porque um conto não pode ter muitos personagens, porque já é uma história curta, né? Então você não pode envolver muitos personagens. A história se passa em determinado tempo e espaço. Você já deixou isso estabelecido? Então, joia. O registro está mais próximo do formal, ou seja, as palavras que você utilizou no seu texto estão mais próximas da linguagem formal. Pronto, tá ótimo. Foram utilizadas palavras e expressões que indicam a passagem do tempo naquele dia, no outro dia, depois daquilo, antes disso. As palavras foram escritas corretamente e o texto está devidamente pontuado? Observe bem. Se não, refaça e revise novamente. O título é adequado ao tema e convidativo à leitura? Se sim, maravilha. Muito bem. Aguardem só os elogios dos professores de vocês. Então, vamos à mão na massa? Após a revisão do texto, façam uma leitura cuidadosa, verificando se mais algum detalhe precisa ser modificado. Então, reescrevam em versão definitiva. Professor, eu estou com tanta dúvida em relação à escrita de uma palavra. O que é que eu faço? Se você não tem dicionário, você vai procurar um sinônimo para essa palavra. Eu não sei como escreve tal palavra, então eu procuro um sinônimo que tenha o mesmo sentido ou o sentido parecido e vou substituir, certo? Então, depois do texto pronto, né, que vocês vão mostrar aos professores de vocês, o professor de vocês irá promover um momento para que vocês digitem os contos e editem o texto, né? E se quiser também, vocês podem pesquisar imagens para ilustrar o texto de vocês. Então, vocês deverão postar os textos no site da escola ou blog da turma. Mas isso fica a critério do professor, tá certo, gente? De acordo com as possibilidades, né, de cada escola, das turmas, e aí sim é que vocês vão decidir se isso vai ou não acontecer e de que maneira, né? Caso não seja possível, devem enviar os textos para o professor postá-los. Depois que os contos forem postados, o professor agendará um dia e horário em que vocês acessarão o site ou o blog e lerão alguns contos dos colegas. Em seguida, organize a sala em uma grande roda para que todos possam se ver e comentar sobre os textos que leram. O que acharam, o que mais chamou a atenção, qual foi mais marcante. Divulgue o endereço do site ou do blog aos familiares e colegas da escola e do bairro para que mais pessoas conheçam o trabalho realizado por vocês. Vai ficar lindo. Agora, vocês vão avaliar, né? Reflita sobre a produção do conto, considerando as seguintes questões. Li outros contos para inspirar a criação do meu? Sim ou não? Meu conto está relacionado à importância da amizade ou dos sonhos? Sim ou não? Organizei o conto em parágrafos e apresentei o tempo e espaço da narrativa? Sim ou não? Escrevi as palavras corretamente e pontuei o conto adequadamente? Sim ou não? Revisei o conto atentamente? Sim ou não? Então, isso aí vocês vão fazer no final da produção. Depois que tiver o texto já pronto, vocês vão fazer essa autoavaliação, certo? É muito importante que a gente se avalie, né, em relação às nossas produções, para que a gente melhore cada vez mais, tá certo? Nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham muito sucesso com as produções de vocês. Escrever requer muito cuidado e trabalho, mas
é uma das melhores habilidades que a gente pode adquirir na escola. Tá certo? Gratidão e até a próxima.